Os erros financeiros que destroem seu patrimônio em cada década da vida. 78,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o dado mais recente da CNC de dezembro de 2025. E o que é o pior? A maioria dessas pessoas não faz ideia do que está cometendo de erros específicos aí de cada idade. Erros que vão destruir qualquer chance de construir um patrimônio real. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem em cada década da vida, dos 20 aos 60 anos. E olha que se você tem mais de 30 e ainda não corrigiu, principalmente o número 2, o erro do número 2, você aí está atrasado ou atrasada. E aí, tudo bem? Eu sou o Eliseu, fundador da Esperato Investimentos. Aqui no canal eu te ajudo a pensar de uma maneira diferente sobre dinheiro, com dados, lógica, estratégias práticas para você construir um patrimônio de verdade e conquistar a sua liberdade financeira. Antes de entrar nos erros, deixa eu estar te mostrando algo, um cenário real. Segundo o raio-x do investidor brasileiro aí da Ambima, com dados também com Datafolha, divulgado aí no final de 2025, apenas 37% dos brasileiros investem em algum produto financeiro. Significa que 63% da população, mais de 100 milhões de pessoas, simplesmente não investe nada. E sabe o que ainda é mais chocante? 15% dos brasileiros apostaram em bets em 2024. Isso aí eu fico pera, cara. Tudo curupira, né? São 23 milhões de pessoas, ou seja, tem gente que aposta em jogo de azar, mas não investe no próprio futuro. E aqui que está um outro problema. Cada idade ela tem armadilhas específicas. Se você não conhecer essas armadilhas, vai cair nelas. Por isso que eu separei os erros mais comuns de cada década e como você pode estar evitando esses erros. Primeiro, erro dos 20 anos. Vamos começar aí pelos 20 anos de idade. Primeiro erro é o mais óbvio de todos e ao mesmo tempo é o mais ignorado. Primeiro erro, então não começar a investir. Eliseu, eu ganho pouco, eu não tenho dinheiro para investir. Então eu escuto isso aí toda semana, mas deixa eu estar te mostrando uma conta bem simples. Se você tem 25 anos e começar a investir R$300 por mês, isso aí dá R$10 por dia. Menos do que um almoço. Assumindo um retorno médio aí de 10% ao ano, lembrando, hoje a gente consegue 14%, 15% ao ano, então tá bem descontado esse exemplo, e que é factível no Brasil, né? 65 anos de idade, você teria aproximadamente R$1,9 milhão. Agora, se você esperar até os 35 anos para começar, só com 10 anos de atraso, com os mesmos R$300 mensais, você chegaria aos 65 anos com cerca de 680 mil. A diferença é mais de R$1 milhão. R$1 milhão. E tudo isso só porque você esperou 10 anos. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre quando você começa. Erro número 2, usar cartão de crédito sem entender a matemática. O segundo erro dos 20 anos é tratar o limite do cartão de crédito aí como se fosse uma extensão do salário. Olha esse número, o juro do rotativo, o cartão de crédito do Brasil, chegou a 440,5% ao ano em novembro de 2025. Isso aí é dado do Banco Central. Para você ter uma ideia, se você deixar R$1.000 no rotativo por um ano inteiro, essa dívida vira mais de R$5.400. Num país onde a renda média é de R$3.208 por mês, segundo o IBGE, você literalmente está trabalhando de graça para pagar o juro de banco. O cartão de crédito é uma ferramenta, não é um dinheiro extra, e se você entender isso nos seus 20 anos, vai passar os 30, os 40 anos pagando essa conta. Terceiro erro, não construir uma reserva de emergência. Terceiro erro aqui é achar que a reserva de emergência é uma coisa de gente rica. Segundo uma pesquisa do Datafolha, com a Planejar de 2025, 43% dos brasileiros não tem nenhuma reserva para emergências. E entre os que têm, 57% só conseguiram manter os gastos por no máximo aí um ano. Seus 20 anos, provavelmente, você vai ter menos responsabilidade, Talvez more com os pais, talvez não tenha filhos ainda, provavelmente. Então esse é o melhor momento para estar construindo reserva. Porque quando o imprevisto chegar, tenha certeza, ele vai chegar, você não vai precisar entrar no rotativo. Mas olha só, os erros dos 20, eles são recuperáveis. Os dos 30, eles começam a pesar bem mais. E aí que o jogo muda. Erro dos 30 anos. Erro número 1, lifestyle creep, um assassino silencioso. Nos 30 anos, geralmente você já está ganhando mais do que ganhava nos 20 anos. Aqui que entra o primeiro erro, lifestyle creep. Traduzindo, toda vez que o seu salário aumenta, os seus gastos aumentam junto. É um novo emprego? Vou lá comprar um carro novo, financiado. Promoção, apartamento maior. Aumento de salário, viagem internacional. No final das contas, você continua sem sombra, só que agora aí com compromissos maiores. Uma pessoa inteligente, ela faz muito diferente. Eu fiz isso principalmente, Poupei muito. E a cada aumento, essa pessoa ela aumenta primeiro a taxa de poupança. Só depois é que ela ajusta o estilo de vida. É simples, mas que ninguém faz.
Segundo erro, comprar um imóvel além da capacidade. Segundo erro é comprar a casa dos sonhos sem fazer uma conta completa. Todo mundo fala do valor da parcela do financiamento, mas quase ninguém fala do custo real de ter um imóvel. IPTU, condomínio, manutenção, reforma, seguros. Então eu não estou dizendo que comprar imóvel é errado, eu estou dizendo que comprar imóvel sem considerar todos os custos é um erro que vai te perseguir por 30 anos de financiamento. Uma regra aí também que funciona, que é bem legal, o custo total da moradia, incluindo parcela, condomínio e IPTU, não deveria passar de 30% da sua renda líquida. Se passa, você já está comprando problema. Terceiro erro, ignorar o custo de oportunidade da dívida. Terceiro erro dos 30 anos, ficar confortável com dívidas. Nos 30 anos, aí você está com seus anos aí de maior capacidade de acumulação. É nessa década que você deveria estar construindo patrimônio de uma maneira acelerada. Mas se você estiver pagando financiamento de carro, cartão de crédito parcelado, empréstimo pessoal, você está usando a sua melhor década para enriquecer os bancos. Lembra do juro de 440% do rotativo? Enquanto você paga isso aí para o banco, a Selic está em 15% ao ano. Você poderia estar ganhando esse juro e não pagando. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda demais aí o algoritmo a estar mostrando esse vídeo aí para mais gente que precisa ouvir isso. Agora a gente vai pro erro dos 40 anos, década dos 40. Beleza, agora você tá nos 40 anos, aqui o tom muda porque os erros dos 40 eles têm menos margem para correção. Primeiro erro, não ter um plano de aposentadoria estruturado. Primeiro erro ainda é não ter certeza da aposentadoria. Segundo o relatório global de previdência citado pelo Sebrae Previdência, cerca de 90% dos brasileiros com mais de 25 anos não poupam pensando na aposentadoria. E aqui que vai uma realidade dura. O teto do INSS em 2025 é de R$ 8.157,41. Isso significa, não importa quanto você ganhe ou contribua, o máximo que você vai receber do governo é isso. E olha, menos de 1.000 pessoas no Brasil recebem o teto. Se você ganha mais do que isso hoje e quer manter o seu padrão de vida na aposentadoria, você precisa de uma estratégia própria. A previdência privada, investimentos, pensar em renda passiva, alguma estratégia dessas já é importante. Aos 40 anos também você tem 20, 25 anos de acumulação ainda pela frente, mas o tempo de procrastinar acabou. Segundo erro, tentar recuperar tempo perdido com atalhos. Segundo erro dos anos, quando você tem os 40 anos, querer compensar anos perdidos aí com risco, tomar risco para compensar o que não fez nos anos anteriores. Se você chegou aos 40 e percebeu que está atrasado, a tentação é ir atrás de retornos rápidos. Day trade, criptomoedas sem entender, tem muita gente que me pergunta sobre isso, principalmente no pior momento. Promessas de ganho fácil, agora também tem um grande vilão, né? As bets. Segundo a Ambima, 16% dos apostadores, cerca de 4 milhões de pessoas, acham que a aposta é uma forma de investimento. Não é, não vai ser. A banca sempre ganha. De acordo com o Banco Central, os brasileiros destinaram 240 bilhões de reais para bets em 2024. Segundo um relatório também aí do Itaú, os apostadores recebem de volta 35% menos do que gastam. Quer recuperar tempo perdido? Aumenta a taxa de poupança, diversifica em ativos sólidos e tenha consistência. Nada se constrói do dia para a noite. Também uma coisa não tem atalhos, né? Só tem o que? Disciplina. Erro 3. Não ter proteção adequada. Terceiro erro aqui é estar desprotegido. Nos anos 40, aí, quando você tiver 40 anos, você provavelmente tem dependentes, filhos, cônjuge, talvez até pais que contam com você. Se algo acontecer com você amanhã, o que acontece com eles? Seguro de vida, previdência, testamento, essas coisas não são coisas de rico. São ferramentas de proteção e o custo de não ter é muito maior que o custo de ter. Erro dos 50 anos. Nos anos, quando você tiver 50 anos, você então está na reta final da acumulação. Aqui que os erros eles são mais sutis, não menos assim perigosos. Primeiro erro, mexer na aposentadoria antes da hora. Primeiro erro é sacar a aposentadoria cedo demais. Quando você tiver 50 anos, é comum, muitas pessoas têm uma vontade de usar o dinheiro acumulado, uma reforma, uma viagem, ajudar os filhos. Cada real que você saca é um real que para de compor. Se você tem dinheiro no Tesouro Direto rendendo 15% ao ano, por exemplo, e saca 100 mil reais hoje, você está abrindo mão de todo o crescimento composto desses 100 mil nos próximos 10, 15 anos. Erro 2, ficar conservador demais. Segundo erro é migrar 100% da renda fixa para a renda fixa de uma renda variável, multimercados, por medo. Sim, você está mais perto da aposentadoria, sim, faz sentido reduzir risco, mas ir para 100% em título conservador quando você ainda tem 10, 15 anos de acumulação pode custar muito caro. Um portfólio equilibrado com alguma exposição a ativos de crescimento ainda faz sentido com 50 anos. O segredo é calibrar, não abandonar. Erro dos 60 anos, a década aí dos 60. Finalmente vem aqui os 60 anos, a década da colheita. Mas mesmo aqui existem erros que podem arruinar tudo. Primeiro erro, não ter estratégia de retirada. Primeiro erro é não saber quanto que pode estar sacando por ano. Então existe uma regra
de quanto que se pode sacar por ano. Essa regra clássica chamada de regra dos 4%. Você pode sacar 4% do seu patrimônio por ano, sem risco de ficar sem dinheiro. Se você tem aí 1 milhão acumulado, você pode estar retirando 40 mil por ano, cerca de R$ 3.300 por mês. Sem esse cálculo, muita gente gasta demais no começo da aposentadoria e fica sem dinheiro depois. O planejamento ele não termina quando você para de trabalhar, ele muda de fase. Erro 2, não planejar saúde. O segundo erro é ignorar os custos da saúde. Medicare no Brasil, que tem nos Estados Unidos, é o SUS, e ele não cobre tudo. O plano de saúde na terceira idade ele é muito caro. Medicamentos eles são muito caros. Procedimentos igual. Se você não separou uma reserva específica para a saúde, qualquer imprevisto pode estar devastando seu patrimônio em poucos meses. Então olha aqui, eu passei por cada uma dessas décadas porque eu quero que você entenda uma coisa. Construir patrimônio não é sobre ter sorte ou ganhar muito, é sobre evitar os erros que todo mundo comete. O brasileiro médio ele ganha R$ 3.208 por mês, com esse salário dá para estar construindo patrimônio? Dá, né? Mas não dá para estar cometendo erros. Quais desses erros você já cometeu? Me conta aqui nos comentários se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma conversa difícil salva uma vida financeira. Por isso, toda semana eu compartilho gratuitamente na minha newsletter Soberania Financeira as estratégias que eu uso no meu patrimônio. Não é teoria, são casos reais, números reais, decisões reais que eu tomei com o meu dinheiro. Todo domingo às 7 da noite você vai receber insights que podem mudar essa semana. O link está aqui embaixo, é gratuito e pode estar cancelando quando quiser. Seja um investidor soberano, um grande abraço e até o próximo vídeo. Bons investimentos. Valeu!